Bom dia. Antes então de eu começar a pregação, o pessoal vai colocar um vídeo aí. Eu queria, antes de eles colocarem, espera um pouquinho. Queria pedir a sua atenção. É um vídeo um pouquinho longo, mas a gente faz um relatório por ano aqui. E esse vídeo é um vídeo relatório. Vai falar algumas coisas de como a gente tem formado a igreja, de como a gente tem pensado. A gente passou 2 semanas atrás um final de semana de planejamento com a equipe. Então esse vídeo é fruto desse final de semana. Então, o que você vai ver, talvez demore um pouquinho para acabar, mas presta atenção, tenha paciência, porque é um relatório de 2 anos de trabalho, né? A gente tem colocado informações aí sobre o que Deus tem nos ajudado a construir nos últimos 2 anos. Então, eles vão colocar o vídeo aí, presta atenção, depois a gente inicia. Nos próximos minutos, apresentaremos nossa igreja, os principais ministérios, os resultados de 2019 e o que temos como mais importante. Refúgio é onde se encontra abrigo, uma fuga para algo que te aflige. Na IB Refúgio, cremos que Deus é o nosso refúgio. A palavra diz: o Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Jesus é a exata expressão de Deus e também nos chama para encontrar refúgio nele. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como corpo de Cristo, somos o ambiente onde Jesus aplica seu descanso sobre os aflitos. Como os que encontram refúgio em Jesus, nossa missão é glorificar a Deus, anunciando que nele é refúgio eterno, sendo e fazendo discípulos de Jesus. Cremos que se cumprirmos nossa missão e o que desdobra desse compromisso, podemos ser uma comunidade que expressa as virtudes de Deus, multiplicando discípulos para promover a redenção local e global. Essa é a nossa visão. Tudo isso se expressa em 5 valores. O alvo de Deus é nos fazer mais e mais parecidos com Jesus. Entendemos que Deus faz isso nos transformando através da aplicação da sua palavra pelo Espírito Santo em nossos corações. Por isso, o ensino é um pilar essencial de nossa comunidade. Ser um discípulo maduro passa principalmente pelo ensino e prática da palavra de Deus. Jesus tem compaixão pelos perdidos, e como corpo de Cristo, devemos seguir seu exemplo e cumprir a principal tarefa que recebemos: fazer discípulos, integrando os que são salvos à igreja e ensinando toda a palavra para que façam novos discípulos. O corpo de Cristo é movido e ligado pelo amor. Por isso, um dos nossos pilares como comunidade de Jesus é o cuidado mútuo que pode acontecer em tudo que fazemos e também é um testemunho da obra de Deus em nossas vidas. Uma liderança eficaz e servil, baseada no exemplo de Cristo, que entende seu papel de levar toda a comunidade à estatura de Cristo. Adoração como pilar essencial da comunidade, não apenas nos cultos, mas em tudo o que fizermos, sendo também um testemunho de nosso Deus para os de fora. Acompanhe comigo agora como isso acontece na prática em nossa igreja. Sempre dizemos em nossa igreja que a exposição da palavra é o prato principal de todas as nossas atividades e eventos. Por isso, na IB Refúgio, priorizamos a pregação através de séries relevantes e com desafios práticos. Também priorizamos o ensino na escola bíblica, escola de líderes, pequenos grupos e encontros de homens, mulheres e jovens. Zal é o verbo grego que significa viver verdadeiramente. É isso que queremos promover por meio do projeto Zal, que consiste em anunciar o Evangelho para crianças e adolescentes em 2 sábados por mês, com brincadeiras, músicas e histórias cativantes, regadas pela palavra de Deus.
Temos tido a oportunidade de ministrar a uma média de 30 crianças em cada encontro e já tivemos acesso a algumas famílias através de visitas e oficinas para adultos. Nosso alvo é ampliar o alcance do projeto para mais crianças e suas famílias. Assim cumprimos o nosso alcançar. Quando entrarem em uma casa, digam primeiro: paz a esta casa. Esse é o nosso objetivo com as casas de paz, porque no fim todos estão em busca dessa paz que só encontramos em Jesus. E o que são as casas de paz? São 7 encontros onde buscamos em Deus a paz para aquela casa e todos os presentes nos encontros, que podem acontecer em qualquer casa com alguém que deseja paz, cristão ou não. Nosso principal objetivo é anunciar o Evangelho. Então, em todos os encontros meditamos na palavra sobre o que acontece quando Jesus entra em uma casa. Recebemos uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Essa é mais uma forma de alcançar, e através desses relacionamentos que se formam nas casas de paz, podemos cuidar, integrando as pessoas em nossa comunidade e ensinar, para multiplicarmos discípulos. Além disso, expressamos o liderar, celebrar, cuidar, ensinar e alcançar em todos os ministérios de nossa igreja. Leva-me aos que estão sedentos, eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. És oleiro, eu o barro, pronto estou pra ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há tanto pra fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam. Ainda temos muito por fazer, porém, no pouco que conseguimos atuar hoje, Deus já nos tem dado as bênçãos da colheita. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam teu perdão. Mas isso não é o mais importante. 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 Quando a gente pensa em igreja, a gente pensa em resultados numéricos, muitas vezes, como esse que a gente apresentou aqui. Alguns, quantas pessoas chegaram, quantas pessoas foram batizadas, e realmente esses números são importantes demais. Mas aqui na Refúgio, o mais importante são as transformações, as vidas transformadas. Os resultados são mais espirituais do que numéricos. É claro que eles se refletem em resultados numéricos, mas eles são espirituais. Se você tiver aqui com a gente a oportunidade de estar com a gente nas celebrações e nos eventos, você vai poder ouvir histórias de pessoas que estão sendo transformadas pelo Evangelho. Isso é o mais importante para nós. Esses são os pontos, os resultados mais importantes. Vidas, pessoas, famílias transformadas pelo Evangelho. Eu te convido a orar por nós. Eu te convido a contribuir de alguma forma com seus dons, talentos, com o seu dinheiro. E também te convido a vir estar aqui com a gente, servindo, participando, celebrando com a gente, para você ver tudo que Deus tem feito aqui, que é o mais importante. Obrigado pela sua atenção. Amém. Estamos construindo um refúgio lá. O pastor Dalvino começou alguns anos atrás, a gente está continuando. E não vai acabar nunca. Vai continuar construindo refúgio e vários refúgios da Serra, para a glória de Deus.
A gente brinca, mas de uma forma séria lá. A Basílica da Serra tem 175 mil habitantes. Se a gente alcançar 1%, 1.750 pessoas. É um número muito grande, mas é o primeiro alvo. Amém? Abre sua Bíblia em Lucas 10. Esqueci a minha aqui. Lucas capítulo 10, continuando essa série das parábolas de Jesus, 7 das parábolas dele. A gente vai estudar hoje a parábola do bom samaritano, talvez das parábolas mais conhecidas, uma expressão que está na boca de quem talvez nem conheça a parábola, né? Você ouve por aí alguém falando, aquele aí foi o bom samaritano da vez, né? Aquele que ajudou alguém. Então vamos orar e vamos meditar nesse texto aí. Obrigado, Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, obrigado pelo que o Senhor tem feito nessa igreja e na Igreja Batista Refúgio, em Itapecerica da Serra. Glórias ao Senhor, Deus. Isso é obra do Senhor, não é obra de homem nenhum. Nós glorificamos o Senhor por isso. Peço que, apesar de mim, o Senhor venha e fale através da sua palavra aos nossos corações, fale através da sua palavra e nós saímos daqui transformados, desafiados a viver de forma diferente, Pai. A largar a velha vida e a viver essa nova vida que temos no Senhor. Obrigado por tudo. Vem com o teu Santo Espírito e ministra os nossos corações. Amém. Vamos ler aí então Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Eu vou ler o texto primeiro e depois a gente vai meditar então no que Deus tem para a gente aqui nessa parábola, tá? Lucas capítulo 10, versículo 25. E olha o que diz aqui. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você entende? A isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a você mesmo. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguiu o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhe óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus lhe perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Amém? Pela palavra de Deus. Qual que é o limite do amor? Qual que é o limite do cuidado com outra pessoa? Nos tempos que a gente vive hoje de muita intolerância, inclusive dentro da igreja, infelizmente, a gente coloca limites para como a gente pode cuidar de alguém. A gente coloca barreiras, a gente coloca preconceitos, isso quer dizer a palavra, né, sobre as pessoas e coloca limites para o cuidado com elas. A gente acaba não
exercendo tudo que podia exercer, muitas vezes, porque a gente pensa duas vezes. A gente coloca uma barreira para continuar o cuidado. Nessa parábola aqui, a gente tem 2 pessoas e 4 personagens. As 2 pessoas são pessoas que realmente existiram, são Jesus e esse intérprete da lei. O intérprete da lei era um estudioso, um teólogo. Ele estudava os livros que eles tinham do Antigo Testamento e os escritos dos rabinos, que eram escritos que já tinham naquela época, e interpretava eles para o povo para que isso fosse aplicado em suas vidas. Esse era o intérprete da lei. Era um estudioso, alguém que se aplicava aí no estudo da palavra. Jesus a gente já conhece. Jesus a gente cantou aqui. Ele é o maravilhoso conselheiro, Pai de amor, grandioso, único digno de todo louvor. Era com esse homem Deus, que esse intérprete da lei estava conversando. E o texto fala que ele testa Jesus. Ele chega ali para ver se Jesus seria coerente com aquilo que ele dizia e principalmente com a lei que eles tinham naquela época, com a lei mosaica, que era a lei que eles praticavam. Ele estava numa tentativa ali de, será que esse Jesus aí, que chamam de mestre, é mestre mesmo? Será que a gente pode confiar nesse cara aí? Será que com ele a gente pode conversar e ele vai falar coisas que são coerentes? Então, ele testa esse homem. Os outros 4 personagens são um sacerdote e um levita, que eram figuras carimbadas para o povo ali. Eram pessoas que já eram conhecidas, né? O sacerdote, provavelmente esse sacerdote aqui não era o sumo sacerdote, era um sacerdote auxiliar do templo, e ele apoiava o sumo sacerdote nos sacrifícios que aconteciam no templo. Ele ajudava ali a cuidar da igreja, ajudava a fazer as coisas dentro da igreja. Era um religioso, tinha que ter um padrão de vida, uma vida que fosse exemplar. Quando você olhava para ele, você tinha que saber que ele era um sacerdote. Ele tinha que cumprir vários rituais no dia a dia dele para se manter puro para servir na igreja. Não era de qualquer jeito. Então, ele tinha essa obrigação. Esse é um dos personagens da história de Jesus aqui. O outro é um levita. Talvez você já ouviu falar que nos tempos bíblicos, levita não é o levita que a gente vê hoje, né? Hoje, nos ministérios aí, fala, aquele irmão ali é levita, aquele irmão é levita. É o pessoal que canta e toca tudo. Nessa época aqui era muito parecido com isso mesmo. Os levitas eram principalmente responsáveis pela música na igreja, mas eles faziam de tudo na igreja. Também era uma pessoa muito religiosa, também tinha que ser exemplo, também tinha que mostrar um padrão de vida, também tinha que se manter puro o tempo todo, e estava ali descendo, indo de Jerusalém para Jericó. Jericó era mais ou menos uma cidade dormitório. Não era todo mundo que morava em Jerusalém. Jerusalém fica no topo de uma cidade, era uma cidade apertada. Então, muitos viviam nas cidades em volta ali. Então, eles estavam descendo para Jericó para ir para casa, provavelmente. E aí a gente vê um homem que apanha, que provavelmente é um judeu, que também estava indo de Jerusalém para Jericó, e apanha no meio da rua. A gente não tem o nome dele, não tem identidade, na verdade de ninguém a gente tem aqui. E ele, então, fica ali semi-morto, largado no meio do caminho. E o 4º personagem é o improvável da história. Porque quando Jesus está contando a história, as pessoas pensam, ele falou de um cara que apanhou, que provavelmente é judeu. Aí falou de um sacerdote, de um levita, o próximo vai ser um outro judeu. E aí entra o samaritano, que é o improvável da história. O que é um samaritano? A maioria das pessoas aqui já deve saber. Num dos exílios, quando os judeus foram levados do norte de Jerusalém, né, do Reino do Norte, do norte de Israel, do Reino do Norte para a Babilônia, o rei lá da Babilônia pegou outros povos e colocou lá naquela região da Samaria. E aí, por causa desses outros povos que foram para lá, as pessoas se deram em casamento, as culturas foram se misturando, e lá surgiu um povo que tem o seu fundamento no judaísmo, mas se perdeu todo nessa história. Começou a adorar outros deuses, se misturar com outros povos, ter outros tipos de religiosidade que não tinham nada a ver com Israel, mas estavam no meio de Israel, e eram primos, porque eram parentes. Só que o povo judeu não gosta de samaritano. Não gosta. Eles não conseguiam ter relação com eles porque eles se perderam da adoração ao Deus de Israel.
mesmo sendo um povo que, em parte, era um povo judeu. Então, o povo judeu não gosta. A gente faz brincadeira aqui de brasileiro e argentino, né? Mas é muito pior que isso. Muito pior que isso. Muito pior que isso. Eles consideravam o samaritano menos que gente. Alguns escritos rabínicos, não coisas que estão na Bíblia, eles tratavam o samaritano mesmo menos que cachorro. Não serve, não serve. Não se pronunciava o nome. A gente vai ver isso aqui no texto. Eles não pronunciavam o nome samaritano. E Jesus, ele era conhecido por não ter nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de pessoa, né? Provavelmente esse homem aqui faz a pergunta do próximo aqui dentro desse contexto. Mas vamos entender o texto aqui, então. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O intérprete da lei faz essa pergunta aqui no versículo 25. Provavelmente ele estava fazendo uma pergunta genuína, apesar de estar colocando Jesus à prova. Essa era uma discussão que existia naquela época. O que a gente faz para herdar a vida eterna? Só que a gente sabe, essa pergunta tem uma vírgula aí que a gente tem que prestar atenção. Ele estava preocupado no que ele tinha que fazer. Ele estava preocupado quais eram as ações dele. Que eu tenho que fazer? Com o meu próprio esforço, Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer, Jesus? Quais são as coisas que eu tenho que fazer aí no dia a dia para que eu seja, quando eu chegar lá no céu e Deus pergunte para mim, por que você pode entrar aqui? E eu falo assim, claro que eu posso entrar aqui porque eu fiz isso, isso, isso e isso. Essa era a ideia desse rapaz quando ele faz essa pergunta. Ele queria saber o que eu precisava fazer. Ele tinha um apreço muito grande com a lei, e a lei, ela diz o que você tem que fazer, não o que você tem que ser. O que você tem que fazer. Faça isso, não faça aquilo. Faça isso, não faça aquilo. E Jesus entendeu essa dúvida dele, e Jesus fala assim, tá bom então, como que você interpreta a lei? Jesus é mestre em responder pergunta com outra pergunta, né? A gente não gosta disso, mas ele era mestre de fazer isso. E ele vai lá e faz outra pergunta. Tá bom, o que você sabe sobre isso? E aí ele responde com 2 versículos. Olha como ele é intérprete da lei e sabe exatamente como a lei funciona. Ele responde, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Isso está em Deuteronômio 6,5, é a Shema. Era isso, um homem judeu repetia isso aqui 3 vezes por dia. Ele repetia isso aqui 3 vezes por dia. Era a reza do homem judeu. Eles sabiam isso de cor. Então, para eu herdar a vida eterna, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. E ele mesmo complementa, e talvez ele tenha ouvido Jesus dar essa mesma resposta antes, ele mesmo complementa com Levítico 19:18. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele conhecia a lei. Ele cita aqui um resumo total da lei. Toda a lei ela apontava para que o homem amasse e reconhecesse a Deus como a coisa mais importante, como aquele que está acima de tudo. Obrigado, João. Aquele que que deve ser amado. Qualquer coisa diferente disso é idolatria. E ele então, ele tem essa postura, ele sabe disso. Ele reconhece que Deus tem que ser a coisa mais importante. Mas ele acrescenta aqui, ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Ele entende e ele sabe, ele responde. Olha, amar a Deus e amar o próximo é a coisa mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo é a coisa mais importante. E aí então, Jesus fala, tá bom, tá certo, ótimo. Você sabe como é que se resume a lei. Você sabe o que tem que fazer para herdar a vida eterna. Então, vai lá e faz isso. Só que isso cutucou a ferida desse homem. E aí o texto fala que ele tenta se justificar. Mas ele, querendo justificar, se perguntou a Jesus, por que justificar? Porque ele subiu a régua. Esse homem, com a sua resposta, subiu a régua. De repente, a coisa ficou muito mais difícil. E se ele deu essa resposta de bate-pronto,
Jesus falou assim, vai lá e faça isso. E ele, então, olha para si mesmo, e essa é uma autoavaliação que a gente deve fazer o tempo todo, e eu te desafio a fazer essa autoavaliação hoje. Opa! Será que eu amo a Deus mesmo, acima de todas as coisas, com toda a minha alma e todo o meu entendimento? E será que isso se reflete no meu amor pelo próximo, como a mim mesmo? A gente tem que tomar cuidado com esse de amar o próximo como a mim mesmo, porque tem gente aí que leva isso para um alto amor, né? Você tem que se amar. Então eu já quero tirar isso da sua cabeça. Esse texto não fala disso. Esse texto fala que a medida do amor tem que ser aquela com que você espera ser amado, com que você espera ser cuidado. Se você se valoriza ao ponto de eu espero que me cuidem dessa forma, essa é a medida desse amor aqui. Ame o próximo como a você mesmo. E esse homem coloca, então, numa autoavaliação, se coloca numa autoavaliação, fica imaginando ele com cara de vergonha, porque o texto fala que ele se levantou para perguntar para Jesus, né? Ele provavelmente estava numa roda de ensino, Jesus sentado como mestre, todo mundo ouvindo ele, então ele levanta, faz uma pergunta, e aí Jesus responde com uma outra pergunta, ele responde certo, e aí Jesus fala, então vai lá e faz o que você falou. E ele deve ficar com uma cara vermelha. Opa! Ficou difícil então, né? E aí ele tenta se justificar, e é isso que a gente faz o tempo todo. É isso que a gente faz o tempo todo com os mandamentos, com as leis que Jesus nos dá. É isso que a gente faz o tempo todo com a palavra de Deus. A gente fica tentando dar uma desculpa para as coisas. Essa semana eu estou fazendo faculdade de novo, fazendo MBA, e aí eu tenho aula de sábado passado eu tive aula. E aí a gente estava andando no meio da calçada, voltando do almoço para a aula, e tinha uma família, uma mulher, um bebê, provavelmente uma senhora que era a mãe dela, alguma coisa parecida, e estavam pedindo dinheiro na rua. E a gente estava num grupo de pessoas, e ela pediu, e eu fui lá e peguei um dinheiro e dei para ela. Dinheiro que eu tinha ali na hora, só era o que eu tinha. E aí a moça que estava comigo falou assim, eu não dou dinheiro, não. Aí eu falei, ué, mas por que não? Porque não sei o que ela vai fazer, ela está usando a criança aí para fazer alguma coisa aí, só para a gente ficar comovido e dar dinheiro para ela. Eu dou comida. Eu falei, mas eu não ando com comida, como é que eu faço para ajudar as pessoas? Né? Só se eu andar com a cesta básica dentro do carro, e quando alguém passa, eu dou comida para ela. Por conta disso, eu nunca vou ajudar as pessoas na rua. Aí ela falou, mas tem que ficar pensando nisso, porque às vezes você está ajudando uma pessoa a fazer coisa errada. Eu falei assim, eu não tenho a prerrogativa de julgar quem está fazendo certo ou errado. Não está em mim esse poder. Assim. Eu não sou o cara que vai julgar se ela vai usar esse dinheiro certo ou errado, não. Eu vou ajudar alguém que está precisando. Aparentemente, ela estava precisando. A gente tenta se justificar, falando, não, e se ela gastar com outra coisa? Eu lembro quando eu era criança, a gente estava na feira, e um menino pediu comida para a gente, e a minha mãe foi lá e comprou um pastel para ele. Deu um pastel para ele. Aí deu 5 minutos, a gente viu ele jogando o pastel fora. Provavelmente ele não gostou do sabor. Mas, queria de carne, a gente deu de queijo, não sei. Mas, será que a gente tem que ficar medindo isso? Será que a gente tem que ficar se justificando para dar ou não dar alguma coisa para alguém? Bom, vamos discutir essa questão de quanto eu vou dar e para quem eu vou dar daqui a pouco. Mas a questão é que ele tentou se justificar aqui. Tentando se colocar numa situação de, mas não é bem assim. Para pensar. Jesus, vamos fazer uma conta então. Quem que é o meu próximo? O texto que esse rapaz citou é um texto de Levítico 19, 18, que diz que você deve ajudar os próximos da sua comunidade. Provavelmente esse homem aqui quis colocar um limite para Jesus. Jesus, não é bem assim. Me responde então, vamos ver se você sabe. Eu tenho que ajudar qualquer um mesmo? É qualquer pessoa que precisa que eu devo lá e ajudar? Não tem um limite nisso aí. Para pensar. Ele volta aí a tentar se justificar e tentar testar Jesus. E aí Jesus conta essa história, então, desse homem que foi assaltado. E aí ele ficou largado lá, abandonado, semi-morto,
seminu também, tem uma versão da Bíblia que diz isso, né? Ali largado no meio do caminho. E aí passa um sacerdote, esse sacerdote religioso, que tinha todas as suas obrigações, era um crente firme, porque ele era assim, ele era um exemplo para a sociedade de várias formas, ele cumprindo a lei, porque a Bíblia, na lei, fala que você não podia ter contato com um cadáver. Isso era uma lei que tinha, tá? Lei mosaica. Se você ler Levítico lá, capítulo 18, você vai ver isso. Você não podia ter contato com o cadáver, senão você ficaria impuro. Ele, obedecendo a lei, então, vai lá e dá um passo para o lado e passa distante. E aí vem o levita, a gente já sabe quem que é o levita, obedecendo a lei também, dá um passo para o lado e passa distante. Vamos ficar aqui, nesse ponto aqui. Isso aqui se chama religiosidade. Isso é religiosidade. Isso não é ser crente em Deus. Isso não é ser fiel a Deus. Isso é religiosidade. Religiosidade é tudo aquilo que você faz, dependendo da sua própria força, achando que você vai chegar perto de Deus com isso. Isso é religião. Religião no mau sentido, tá? Porque a religião é toda a nossa forma de crença que nos conecta com Deus. Mas a religiosidade, ou a religião no mau sentido, é tudo aquilo que você faz pela sua própria força, achando que com isso você chega mais perto de Deus. Erro. Errado. Quando você é religioso, quando você tem uma religiosidade presente na sua vida, você está ficando cada vez mais longe de Deus e cada vez mais longe do outro. Você está muito preocupado com a lei, com as regras, com o que eu posso e eu não posso, com o que eu devo ou não devo, como é que eu faço, como é que as pessoas vão ver, como é que Deus vai olhar para aquilo que eu faço. Olha, deixa eu te informar uma coisa, Deus não está nem aí para o que você faz. Não é com isso que Ele mede se você pode se chegar a Ele ou não. Não é pela sua capacidade ou pela sua força, é pelo sangue de Cristo na sua vida. É pela sua fé na cruz, é pela obra de Jesus, não é a sua obra, não é o que você faz. Deus não está preocupado nem um pouco com isso. Ele espera que você sirva a Ele em gratidão, mas não é o seu serviço que vai fazer Deus olhar para você. Aliás, se não fosse por Jesus Cristo, a Bíblia fala que Deus, lá em... eu esqueci o texto agora, não vou gastar tempo tentando lembrar, mas a Bíblia fala que Deus esconde o rosto de nós. Ele tem nojo de nós, mas é através de Cristo que Ele pode olhar para nós com amor e pode nos aceitar. Não é pelo que você faz alguma coisa em gratidão, não para receber alguma coisa. Religiosidade te ensina ou te faz acreditar que o que você faz te faz ser aceito por Deus. Que o que você faz te faz ser alguém que merece a atenção de Deus. Tanto o sacerdote quanto o levita eram religiosos. Eles estavam muito mais preocupados em cumprir a lei do que amar a Deus e amar o próximo. Muito mais preocupados. Até porque naquela época, para vocês terem noção, havia uma discussão em si. Era muito comum essa discussão no meio teológico lá. Se a gente devia cumprir a lei ou amar o próximo. Se tinha algum mandamento que estava acima do amor pelo próximo ou abaixo. E eles faziam essas discussões o tempo todo. Provavelmente, esse intérprete da lei está levando Jesus a essa discussão. Tem alguma coisa que está acima do amar ao próximo? Tem alguma coisa que está abaixo do amar ao próximo? Ele estava dentro dessa discussão. Então, Jesus está apresentando para esse religioso, porque ele era um religioso, o erro da religiosidade. Que no Evangelho não basta você fazer, você tem que ser. Ser aquele que foi alcançado por Deus, ser aquele que foi transformado por Deus. Você tem que ser alguma coisa, não basta fazer. E aí isso leva a gente para a próxima parte da história, que é a história, que é a parte do bom samaritano. Primeiro que aqui, quando Jesus fala, e vinha um samaritano, todo mundo deve ter feito... Ele falou samaritano no meio da gente. Palavrão. Foi mais ou menos assim. Só para você entender o contexto. Palavrão. Eles estavam esperando Jesus falar qualquer coisa, menos um samaritano. Menos um samaritano. Não fazia sentido Jesus falar a palavra samaritano
no mesmo contexto que a palavra sacerdote e levita. E falar bom ainda, piorou. Piorou. Como que ele fala bom desse cachorro? Gente, essa era a expressão mesmo, tá? Como que Jesus fala bom desse cachorro? E aí então, Jesus cita ele como aquele improvável, aquele que não merecia, mas alguém, eu vou falar uma palavra da moda agora, alguém que agiu com empatia. Sabe qual que é empatia? A gente conhece uma palavra muito que a gente usa muito, que é simpatia, né? Ah, aquela pessoa muito simpática, nossa, eu gosto muito de ficar com ele, muito simpático, ele tem um coração bom, ele é agradável, tudo, isso é simpatia. Simpatia quer dizer consentimento, é alguém que age com sentimento. Age com um sentimento bom, e a gente usa isso para coisas boas. Ele foi simpático com aquela situação, ele teve um sentimento. Eu falei que eu dei dinheiro para a moça lá na rua, aquilo foi um ato de simpatia meu. Fui simpático, eu vi ali, poxa, está precisando mesmo de um dinheiro, estou aqui. Eu tenho aqui esse dinheirinho, isso foi simpático. Empatia é você estar dentro do sentimento. A gente tem uma palavra que é muito maior que isso, muito mais importante que isso, que é a palavra misericórdia, que é colocar o seu coração em miséria, colocar o seu coração ali em sofrimento pelo outro. Empatia chega perto disso. O texto fala aqui que ele agiu com compaixão, ele se colocou no lugar do outro. É isso que a gente tem que entender aqui. O samaritano deu um passo a mais do que ser somente simpático. Talvez o sacerdote, se aquele homem não tivesse meio morto, ele até ia dar alguma coisa para ele, mas não ia encostar nele. Ele seria simpático. Mas esse samaritano foi empático. Ele esteve dentro do sentimento do outro. E por que isso? Olha comigo aqui, algumas palavras que a gente pode destacar. No versículo 31, diz assim, por casualidade. No versículo 32, diz assim, de igual modo, tanto o levita quanto o sacerdote passavam por ali de vez em quando, por acaso. Eles não estavam muito preocupados com aquele caminho. É a primeira vez, talvez, que eu estou passando aqui. Mas olha aqui no versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho. Sabe o que é empatia? É olhar para o outro e falar assim, poxa vida, eu podia estar aqui. Eu podia estar no mesmo lugar que ele. Se não fosse 5 minutos que eu atrasei, aqueles ladrões podiam ter me assaltado. Agora vamos trazer para o nosso contexto. Quando você encontra alguém com um problema... Aliás, o Zezão está lá entregando a comida, né? Eu vou usar ele de exemplo sem autorização dele. Quem conhece a história do Zezão sabe por onde ele andou na vida dele. Você percebe como o Zezão hoje dedica a vida dele a tratar de pessoas, a cuidar de pessoas, a ajudar pessoas na mesma situação que ele esteve? Ele está colocando o coração dele naquele lugar. O Zezão consegue olhar, e eu já conversei com ele sobre isso, ele consegue olhar para alguém e falar assim, mas eu podia estar ali ainda. Se ninguém tivesse mexido, se alguém não tivesse se esforçado para me ajudar, se alguém não tivesse sofrido e feito sacrifícios, eu estaria ali. Eu olho para a minha vida, do Lucas, e penso, eu estudei numa escola pública, boa parte do meu ensino, da minha adolescência, tudo. Quantos dos meus amigos lá, na escola de Bialdi ali, perto do Elga, onde eu estudei, hoje, se não estão mortos, estão presos. Se não fosse Jesus na minha vida, eu podia estar no mesmo lugar. Esse é o sentimento que a gente tem que ter. O samaritano teve esse sentimento. Quando você encontrar alguém que tem alguma necessidade, se coloca no lugar daquela pessoa e fala, será que eu não estaria aqui também? Lá na Refúgio, a gente tem muitas famílias que têm problemas com drogas, com álcool, com adultério, muitos envolvidos nisso, né? A gente tem várias situações dessa. Nós, homens que nos conhecemos, quando olhamos para uma situação dessa, poxa, não era eu que podia estar lá, talvez você esteja nessa situação hoje, mas você que não está, quando você olha para alguém na situação, você não para pensar, poxa, eu podia estar com esse mesmo problema, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou.
o evangelho tem que nos levar a esse ponto de nos conhecer e nos avaliar e dizer, eu sou um pecador. Eu podia estar no lugar desse rapaz aqui na rua que está pedindo dinheiro para mim. Eu podia estar no lugar, a minha família podia estar no lugar dessa outra família destruída. Eu podia estar lá, mas só pelo sangue de Cristo eu fui salvo disso. Só pelo sangue de Cristo eu fui resgatado disso. Eu não estou sofrendo dessa forma por causa da misericórdia de Jesus na minha vida. Então, por que não ser misericordioso também? Por que não dar o próximo passo e abrir mão e entrar no meio daquele sentimento e agir no meio daquelas pessoas? Por que não? Isso, gente, eu estudar esse texto aqui me impactou demais essa semana. Eu estou remoendo aí o que eu posso fazer para dar o próximo passo. Porque talvez eu ainda esteja como um religioso, fazendo as coisas por simpatia, fazendo as coisas que são mais cômodas para mim. Mas como é que eu faço para dar o próximo passo? E se você quer entender como é que foi o próximo passo do samaritano, olha o que ele fez aqui. Ele pegou todos os recursos que ele tinha para cuidar desse homem no meio da rua. Ele pegou lá o seu vinho, o seu azeite, que era um recurso que ele tinha talvez até para comer e beber, e cuidou desse homem. E o que ele faz depois aqui? Ele coloca o homem sobre o próprio animal e anda 28 quilômetros com esse homem em cima do burro e ele a pé. Esse era o caminho de Jerusalém para Jericó, 28 quilômetros. Uma descida de quase 1.000 metros. Ele sai de Jerusalém e chega a Jericó, que fica 200 metros abaixo do nível do mar. Ele era muito íngreme, era muito difícil descer. Ele faz os 28 quilômetros a pé. Quem corre aqui uma meia maratona? Tá, o Rogério. Tem um pessoal ali também. Você sabe o que é isso, né? Ele andou 28 quilômetros a pé carregando o rapaz. O que ele faz também? Lembra que eu falei quem que é o samaritano? Ele entra num povoado com um homem todo machucado em cima de um burro para esse homem ser tratado numa hospedaria. Vamos fazer um exercício aqui. Se você está lá dentro de um lugar e entra um homem de terno e gravata trazendo uma pessoa toda machucada, toda destruída, você vai falar assim, esse homem está ajudando esse rapaz, essa pessoa machucada, certo? Se entra um rapaz, daqueles que você muda a rua quando ele está na mesma calçada que você, carregando esse mesmo homem, fala sério, qual vai ser o primeiro pensamento na sua cabeça? Esse samaritano entrou numa cidade judia, do povo judeu, ele era uma pessoa odiada pelo povo, e ele entra lá então, carregando um rapaz todo machucado e assaltado em cima do burro. Ele correu um risco tremendo de ser acusado de, foi você, né? Bateu na consciência, né? Foi você que veio trazer, você que assaltou ele, agora você está trazendo ele aqui, né? Ele tinha esse risco de ser acusado injustamente. Outra coisa, outro sacrifício que ele faz aqui, ele dá 2 denários. Sabe que 2 denários não é R$2, tá? 2 denários era o dinheiro suficiente para sustentar esse homem 1 mês na hospedaria. Com cama e comida. 1 mês. E ele ainda faz um outro compromisso. Ele fala assim, e se você gastar mais que os 2 denários, eu volto e pago. Só que assim, o texto não fala, mas vamos conjecturar aqui. Talvez ele não soubesse o quanto aquele homem estava machucado. Vai que ele tinha uma perna quebrada e tinha que ficar 1 ano lá naquela hospedaria. Ele se comprometeu a pagar todos os custos daquele homem, do cuidado dele. E sabe o que acontecia com alguém que não conseguisse pagar uma dívida naquela época? Virava escravo. Esse foi o passo que o bom samaritano deu. A gente olha para a situação e fala, ele foi uma pessoa muito boa, né? Não. Ele sacrificou muita coisa para ajudar esse rapaz. E aí o desafio que eu faço para você, e a pergunta que eu te faço, é a mesma que Jesus faz para o intérprete da lei. Quem que foi o próximo desse rapaz? Quem que foi que realmente foi um próximo ali, de verdade? Jesus inverteu a pergunta, né? Porque o intérprete da lei pergunta, quem que é o meu próximo? E Jesus responde assim, vamos resumir. Não existe quem é o seu próximo e quem não é. Seu próximo é aquele de quem você se aproxima. Não tem limite. Não tem limite. Não tem classificação, não tem raça, não tem partido político,
não tem time de futebol, não tem classe social. Seu próximo é aquele de quem você escolhe se aproximar. Simples assim. Simples assim. Porque o seu próximo é igual a você. Qualquer próximo é igual a você. No final, gente, todo mundo só quer paz no coração, só quer uma vida que tenha sentido. Não importa a classe social, o time, o país, a raça. No final, todo mundo é pecador e é uma pessoa que carece da graça de Deus. No final, todo mundo, qualquer pessoa, merece o nosso amor, porque qualquer pessoa precisa ser resgatada pelo amor de Deus. Você é a expressão do amor de Deus aqui. Lá em 1 João diz que a gente não ama um Deus que a gente vê, porque a gente não vê a Deus. A gente ama a Deus amando e servindo o outro. Já parou para pensar nisso? Se você falar assim, eu já falei isso aqui, lá na igreja eu falo isso direto. Eu vou amar a Deus acima de todas as coisas, vou ficar numa ilha deserta com um violão e uma Bíblia. Vai ser amor a Deus acima de todas as coisas? Nunca. Amar a Deus acima de todas as coisas é fazer sacrifício aqui pelo outro. É abrir mão das suas coisas pelo outro. É servir o outro, é ajudar alguém a crescer, a amadurecer, é levar o amor de Jesus para alguém. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse intérprete da lei estava preocupado no que ele podia fazer para herdar a vida eterna. Nós já herdamos a vida eterna. Agora a gente faz para servir a Deus e para amar a Deus. Essa é a inversão que Jesus faz. Não é pelo que você faz, meu amigo, é pelo que você é. E pelo que você é, te leva a fazer alguma coisa. Isso é amar a Deus. Para eu terminar, abre em Efésios capítulo 5, rapidinho. Aqui no capítulo 4, a partir do versículo 20, Paulo está falando para as pessoas que elas têm que ter um novo estilo de vida, têm que, abandonar a vida delas que era anterior, que era uma vida de pecado, e agora ter uma vida nova. E ele fala isso aí para a gente se despir da velha natureza e se renovar a partir da nova natureza. Eu estou explicando aqui o capítulo 4 a partir do versículo 20. Depois, alguns versículos, ele fala isso na prática, quer dizer, você mentia, não mente mais. Você roubava, não rouba mais, agora faz coisas boas. E ele termina essa perícope aqui, esse pedaço aqui, no capítulo 5, versículo 1 e 2. E ele diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Essa é a medida do amor que Deus espera de nós, a medida do amor que Jesus espera de nós quando ele contou essa parábola. A medida do amor é a medida do amor de Jesus. Mas, Lucas, é muito difícil. Olha o tamanho desse amor. A Bíblia fala que Deus amou tanto o mundo de uma forma tão grande que ele deu seu filho para morrer por nós. É muito amor. Esse é o desafio. Talvez a Bíblia não dá detalhes de como a gente faz para amar o próximo, tá? Não tem a cartilha do amor ao próximo. Todo dia de manhã, dê esmola na rua para alguém. Não tem isso. Não tem cartilha. Não tem como fazer. Tem um exemplo. O exemplo é Jesus. Talvez o martírio fosse o exemplo maior, mas isso não cabe a gente discutir agora. Talvez esse fosse um exemplo prático muito grande. Mas Jesus não está pedindo isso da gente. Está pedindo para que o seu eu morra todo dia. Que você mate o seu orgulho, o seu egoísmo. Que você mate aquilo que te afasta das pessoas e valorize o seu próprio eu. O samaritano matou o eu dele ali. Ele tinha tudo para morrer apedrejado naquela vila que ele entregou àquele rapaz. Ele podia ter sido preso. Se ele não conseguir pagar aquela conta, ele vai virar um escravo. Mas ele abriu mão do eu dele, do orgulho dele, abriu mão das coisas dele, dos recursos que ele tinha. Ele fez sacrifício para ajudar o outro. E a gente dá R$2 no ônibus. Se você não faz isso, mais que isso, glórias a Deus. Mas eu estou nivelando por baixo, porque eu também faço isso às vezes.
E a gente dá R$2 no ônibus. Então, esse é o desafio do amor dessa parábola. Dá o próximo passo. Dá o próximo passo. O que você tem feito para sacrificar o eu e dar o próximo passo? E ser o próximo de alguém. Tem muita gente passando na sua vida todo dia, e que precisa da sua ajuda. Que precisa que você faça um sacrifício, que você abra mão dos seus recursos e cuide das feridas deles. Que você se comprometa com a situação, como esse samaritano fez. Vamos orar? Glórias a Ti, meu Deus, glórias a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossos corações. Deus, esse texto, essa palavra nos desafia de uma forma incrível, Deus. Nos faz avaliar quem nós somos e quem nós temos sido. Será que nós não temos sido só religiosos que vimos aqui na igreja, cantamos, levantamos as mãos, participamos de grupos pequenos, mas fazendo isso só por religiosidade, Deus, só por coisas que a gente acha que tem que fazer para agradar o Senhor? Deus, isso é religião de forma ruim, Deus, feita da forma errada. Tiago fala que a religião verdadeira é cuidar do outro, Deus. Ela se reflete no cuidado com o próximo, na santidade e no cuidado com o próximo. A santidade nos mostra o quanto nós valorizamos o Senhor, e o cuidado com o próximo mostra o quanto nós valorizamos o outro, e não valorizamos a nós mesmos. Deus, a gente se valoriza tanto que a gente deixa de ajudar o outro. A gente fica tão preocupado com a nossa religião, com o jeito que a gente faz as coisas, que a gente esquece do resumo da lei, que é amar o Senhor acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Porque esse coração pecador, corrupto, deixa de fazer aquilo que devia fazer para satisfazer o ego, Deus. Às vezes a gente até ajuda o outro, mas num pensamento de, agora eu estou fazendo certo. Não, Deus, a gente tem que ajudar o outro por misericórdia, Deus. Entendendo que aquele lugar podia ser o nosso. Que o Senhor tem um amor que ultrapassa qualquer entendimento, Deus. Que pode acontecer na vida daquela pessoa através de nós. Deus, que a gente tenha consciência de que se não fosse o Senhor, nós também estaríamos num lugar de sarjeta, Deus, num lugar de sofrimento. E é pela sua graça, pelo seu amor, que nos alcançou, que nos resgatou, Deus. Nós não estamos naqueles locais. Obrigado pela sua misericórdia, Deus, e nos ajuda a abrir mão, a se comprometer, como esse bom samaritano fez. Pai. Saindo da nossa zona de conforto, saindo do nosso comodismo e fazendo sacrifícios pelo outro, Deus. E que o nosso amor seja a medida do amor de Jesus, Deus, que abriu mão de si mesmo, que abriu mão da sua glória para morrer por nós, Deus. Se a tua palavra pede que esse amor seja régua, é porque é possível, Deus. E nós então nos colocamos nas suas mãos, Deus. Vem com o teu Santo Espírito, meu Pai. Por favor, Deus, tem misericórdia de nós e move os nossos corações, Deus, a cuidar das pessoas, Deus. A abrir mão de nós mesmos, Pai, e se aproximar das pessoas com teu amor, com a tua graça, Pai. Por favor, Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a te agradar. Nós já fomos alcançados pelo teu amor, Deus. Que esse amor flua através de nossa vida, como Jesus disse para aquela mulher samaritana, Deus. E nós tenhamos esse amor, essa graça, fluindo através de nós como rios de água viva, Deus. E molhando e banhando a todos à nossa volta, Pai. Obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém.